Será que o podcast é para todos os negócios? É isso que vamos descobrir no episódio de hoje. Anda daí! Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Será que o podcast serve para o meu negócio? Será que o podcast vai resultar para o meu negócio? Será que o podcast funciona na minha área? Estas são algumas das questões que mais se me colocam. Pessoas que ainda não têm podcast de negócio e que estão a pensar tê-lo. Será que o podcast funciona efetivamente para todas as áreas de negócio? Esta é a questão que vamos aprofundar. Na minha opinião, se tu podes falar sobre um determinado tema, se podes falar sobre um determinado assunto, então podes ter um podcast. Mesmo que esse assunto seja mais visual, mesmo que esse assunto seja mais prático, desde que tu possas falar sobre isso, tu podes ter um podcast de negócio. No entanto, há que relembrar que o podcast de negócio nunca deve ser uma ferramenta, nunca deve ser algo que tu utilizas fora de toda a tua estratégia de negócio. O podcast deve ser algo que tu utilizas em complemento com aquilo que tu já desenvolves, com a forma como tu já divulgas, com a forma como tu já partilhas o teu negócio. Isto é, o podcast de negócio pode e deve funcionar em paralelo e em conjunto com as diferentes ferramentas para a divulgação do teu negócio, quer sejam as redes sociais, quer seja o e-mail, quer seja o teu site, quer seja um canal de YouTube, tudo pode funcionar em conjunto. Então, se tu tiveres uma área mais prática, se tu tiveres um nicho de negócio mais visual, por que não complementar o teu podcast com o videocast, por exemplo? Por que não complementar o teu podcast com alguns vídeos gravados, extra podcast, onde tu fazes algumas demonstrações, onde tu fazes tutoriais, por exemplo, onde tu partilhas um passo a passo, onde tu mostras o teu produto ou o teu serviço. Por que não? Isto pode funcionar. No entanto, na minha opinião, eu considero que todas as áreas podem ter um podcast de negócio. Vou partilhar contigo a história da Cristina. A Cristina é cabeleireira e é formadora de cabeleireiros. Ou seja, ela tem algumas formações, alguns cursos online onde ensina sobre coloração. Imagina só. Isto é realmente algo que é muito, muito técnico, muito prático, muito visual, certo? Sabias que a Cristina tem um podcast? É verdade. O podcast Cabelos em Pé, que tu podes encontrar em todas as plataformas de podcast, é um podcast sobre cabeleireiros. É um podcast sobre coloração. É um podcast onde se fala também sobre formação para cabeleireiros e onde a Cristina partilha com o mundo a sua mensagem. Então, ainda estás a pensar que o podcast não funciona para todas as áreas? Vou-te trazer mais um exemplo. Vou-te falar então agora da história da Sónia. A Sónia é designer de interiores. A Sónia é também formadora na área da decoração de interiores. Haverá tema mais visual, mais prático do que este. Mas sabes uma coisa? A Sónia também tem um podcast. A Sónia também fala de decoração no seu podcast. Tu encontras o Empreende Decoração Tu Podes em qualquer plataforma de podcast. Agora vou-te perguntar uma coisa. Será que a Cristina, sendo cabeleireira, ou a Sónia, sendo designer de interiores, isto as impediu de ter um podcast? Não, nada disso. O mais importante para elas foi poderem utilizar o poder das suas vozes para partilharem a sua mensagem com o mundo. O mais importante para elas foi realmente partilhar aquilo que elas acreditam, aquilo que funciona para elas, aquilo que as faz levantar todos os dias com o mundo. O mais importante para elas foi poder utilizar o poder da voz de cada uma, foi poder partilhar aquilo que já fazem através do podcast e
utilizar todos os benefícios que o podcast pode trazer para o seu negócio. Como, por exemplo, a conexão com o outro, a proximidade que é criada, como, por exemplo, o facto de terem uma janela virada para o mundo, onde elas estão a partilhar a sua mensagem com o mundo, fazendo-a chegar a mais e mais países, como, por exemplo, elas terem a oportunidade de trabalhar o podcast em conjunto com outras ferramentas de divulgação do seu negócio. Isto foi o mais importante para elas. Foi realmente encontrarem uma forma de comunicação e de divulgação que se alinhasse com aquilo que elas sentem, com a forma de comunicação de cada uma. Porque elas talvez não se sentissem identificadas com o vídeo ou com a escrita e precisassem de falar, partilhar com o mundo aquilo que elas acreditem. Então, escolheram o podcast para o fazer. E tu, já estás convencido? Será que o podcast funciona para todas as áreas? A minha resposta é sim. Agora, conta-me a tua aqui nos comentários. Já sabes, se estás no Spotify, podes deixar diretamente o teu comentário que eu vou lá ver. É uma das novas funcionalidades do Spotify. Então, afinal, o podcast pode funcionar para o teu negócio, não é verdade? Pois é. Então eu tenho um convite para ti. Junta-te ao Business Workshop Desenha o teu podcast de negócio, que vai acontecer de 21 a 31 de março. Sim, serão 3 masterclasses e 3 diretos de perguntas e respostas, onde vamos ter a oportunidade de juntos podermos desenhar o teu podcast de negócio. Sim, desde o zero vamos desenhar a tua estratégia de podcast. Vamos desenhar o teu podcast de negócio para poderes alavancar o teu negócio, para poderes fazer crescer o teu negócio e alcançares os resultados que tu desejas. Então, anda daí. O link encontras na descrição deste episódio ou então lilianafm.com/desenha o teu podcast de negócio. Eu fico à tua espera. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, fico à espera das tuas respostas no comentário deste episódio. Um beijinho muito sonoro. Schwack!